A Coalizão Negra por Direitos retomou a campanha Tem Gente com Fome neste fim de ano. A iniciativa visa arrecadar alimentos, roupas e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade social. No último sábado, a distribuição das doações aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas as ações devem se estender por mais 18 estados até o final do mês. Saiba como colaborar na reportagem de Júlia Pereira. Com o mote Tem Gente com Fome no Natal, a Coalizão Negra por Direitos retomou, neste mês de dezembro, a campanha de doação de alimentos, roupas e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade social. A retomada da campanha aconteceu no último sábado, dia 10 de dezembro, data que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para chamar a atenção pelo direito universal à alimentação. Foram entregues 300 cestas para famílias de comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas próximas semanas, as doações vão se expandir para outros 18 estados brasileiros. Segundo Douglas Belchior, integrante da Coalizão Negra por Direitos, a expectativa é que a campanha alcance em torno de 25 mil famílias até o fim do mês. Já fizemos uma boa distribuição de alimentos em 4 comunidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. A campanha está no ar pedindo doações no país inteiro, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, organizações. E a gente deve fazer, nas últimas 2 semanas do ano, entregas de alimentos, cartões e caixas de alimentos em pelo menos 20 estados brasileiros, atendendo aí cerca de 20 mil, 25 mil famílias nas comunidades onde a Coalizão Negra tem as suas organizações que compõem essa rede, trabalhando nos territórios, sempre com famílias que já vêm sendo acompanhadas por essas organizações locais, né? Famílias que têm sido acompanhadas desde o início da pandemia e que continuam ali relacionadas ao trabalho social e político que as organizações que compõem a coalizão têm nos territórios. A campanha Tem Gente com Fome foi lançada em março de 2021 como uma forma de unificar as ações das mais de 250 entidades que integram a Coalizão Negra por Direitos. A iniciativa foi uma resposta da sociedade civil à crise socioeconômica aprofundada pelo governo Bolsonaro, com o fim do auxílio emergencial, o aumento dos preços dos alimentos e a má condução da pandemia, que naquela época ainda registrava altos números diários de infectados e óbitos pela Covid-19. Ao longo da campanha, foram mais de 24 milhões de reais arrecadados, valor que possibilitou a distribuição de alimentos e de kits de higiene e de limpeza para mais de 130 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, principalmente famílias negras, periféricas e pertencentes a comunidades tradicionais de todo o país. Essa campanha cumpriu um papel histórico. É uma campanha que ficará para sempre na nossa memória como um momento de mobilização, até porque nunca foi apenas uma campanha de entrega de alimentos. Ela sempre esteve relacionada à mobilização dessas famílias vitimadas pelo processo político desse período a se organizar politicamente e lutar pelos seus direitos. Então, ao mesmo tempo que a gente entregava alimentos, a gente organiza a família, organiza a luta local, organiza a sociedade de bairro, organiza o movimento que está ali instalado naquela região. E isso criou caldo político para enfrentamento ao Bolsonaro, para o desgaste do governo, que acabou culminando com a eleição do Lula, com a derrota do Bolsonaro nas eleições e com a eleição do Lula. Ou seja, também considero que a campanha de Gente com Fome foi um ator político essencial para construir condições para que Lula vencesse Bolsonaro nas eleições. Douglas ressalta que mesmo com a eleição de Lula e a futura retomada de programas sociais, é importante manter as doações para ajudar as famílias que ainda lidam diariamente com a fome. Atualmente, são mais de 33 milhões de pessoas nessa situação no Brasil e 125 milhões que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, de acordo com dados mais recentes do levantamento feito pela Rede Pensão. Então é preciso que a sociedade se mobilize, porque se as pessoas estiverem comentando, se o povão estiver doando, mesmo que 5, 10 reais, não importa o valor, isso pressiona também os setores médios e as empresas a doarem. Então é preciso criar um clima na sociedade de emergência desse tema, de emergência do enfrentamento à fome, para que todos os setores da sociedade voltem a se empenhar
e mobilizar milhões e milhões, porque nós estamos falando de alimentar metade da população brasileira, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas. As doações para a campanha Tem Gente com Fome no Natal podem ser feitas em qualquer valor, via Pix, depósito em conta ou PayPal. Todas as informações sobre como colaborar estão no site. Acesse temgentecomfome.com.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.